Deus, salve o oratório. Ó Deus, salve o oratório, onde Deus fez a morada. Meu Deus, onde Deus fez a morada. Onde mora o cáliz bento, onde mora o cáliz bento, e a hóstia consagrada, meu Deus, e a hóstia consagrada. De Jessé nasceu a vara, de Jessé nasceu a vara, da vara nasceu a flor. Oi, ai, meu Deus, da vara nasceu a flor. Oi, ai. E da flor nasceu Maria, e da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Ai, meu Deus, de Maria o Salvador. Ai. Ó Deus, salve o oratório, ó Deus, salve o oratório, onde Deus fez a morada. Ai, meu Deus, onde Deus fez a morada. Onde mora o cáliz bento, onde mora o cáliz bento, e a hóstia consagrada, ai, meu Deus, e a hóstia consagrada, ai. De Jessé nasceu a vara, de Jessé nasceu a vara, da vara nasceu a flor. Oi, ai, meu Deus, da vara nasceu a flor. E da flor nasceu Maria, e da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Oi, ai, meu Deus, de Maria o Salvador. Oi, ai. Ó Deus, salve o oratório, ó Deus, salve o oratório, onde Deus fez a morada. Oi, ai, meu Deus, onde Deus fez a morada. Oi, ai. Pedindo licença para entrar na casa das pessoas, né, gente? Maravilha, maravilha, maravilha. Muito obrigado, Tiago. Já são 8h01. A gente, então, passa a dar início à nossa
ao lançamento do livro Coisas e Não Coisas, do professor Joaquim Celso Freire. A gente está tendo aí um probleminha com o Celso de Alencar, que toda hora está dando, acho que, uma caída, cai um pouco. Então, hoje nós estamos iniciando aqui o lançamento do livro Coisas e Não Coisas, do nosso querido professor Joaquim Celso Freire. E temos convidados aqui como convidados, pessoas ilustres que representam, que estão dentro de um contexto muito bonito da história de vida, de luta e trabalho do professor Joaquim Celso Freire. Nós temos uma companheira de longas datas, a Dalila Teles Vera, a Dalila, que já é da Alfarrábio. Ela nasceu em Portugal e vive no Brasil desde a infância. É autora de livros de poesia. Tempo em Fúria. Tempo em Fúria é o seu último trabalho. Ela lançou seu trabalho em 2019. Ela é diretora da Alfarrábio Livraria, editora e Espaço Cultural, lá em Santo André, em São Paulo, desde 1992. Não é isso, Dalila? Seja bem-vinda, muito obrigado pela presença. E vamos apresentar a nossa outra convidada também, a nossa ilustre ilustradora do trabalho da capa do livro Coisas e Não Coisas, a nossa querida Luísa Freire. Luísa, é um prazer primeiro conhecê-la. Muito bom saber. E conhecia e também pelo esse trabalho maravilhoso que foi conceber a capa, né? A arte da capa, muito bonito, muito bacana. A Luísa Freire é design e ilustradora de moda com formação na Fundação Armando Álvares Penteado, visual merchandising e fashion marketing na Farfetch. É isso que se pronuncia? Farfetch Brasil? É artista visual, residente em São Caetano do Sul. Luísa, nosso boas-vindas, bem-vindo, bem-vinda, muito obrigado. Temos também outra pessoa que é da raiz da gente, né, mineira, a Patrícia Gisele, que vem lá do norte de Minas Gerais. A Gisele é poeta, performer, doutoranda em História Social pelo Programa de Pós-Graduação em História. Atuou na rede pública de ensino em Minas Gerais, é feminista, antirracista e antiproibicionista, tem poemas publicados em antologias poéticas e é autora de 2 livros de poesia, Há uma Flor no Meu Sapato, lançado em 2012, e Me Beija-Flor ou Te Defloro, lançado em 2015. Patrícia, muito bem. Seja muito bem-vinda. Estamos aqui para poder alegrar essa noite e mostrar um pouco do trabalho da poesia, um pouco não, muito do trabalho da poesia do Celso Freire. E agora eu apresento vocês também o Celso Alencar, que está tendo alguns probleminhas com a internet, mas parece que agora ele está presente. Tudo bem, Celso? O Celso Alencar, Celso de Ok, Alencar, tudo é bem. poeta. Obrigado, Neilton. Celso de Alencar é poeta paraense e é radicado em São Paulo desde 1972. Chegou 2 anos antes do professor Joaquim Celso Freire a São Paulo, né? Sobre o cineasta, o Carlos Reichenbach, estetiza. Celso de Alencar é, sem nenhum exagero, um dos maiores poetas brasileiros em atividade e ele tornou a cair. A internet do Celso não está muito boa, não. Mas dando continuidade à apresentação do Celso de Alencar, ele é autor de Salve, Salve, O Primeiro Inferno e outros poemas, 7 testamentos,
Poemas Perversos e O Coração dos Outros. Temos também a presença aqui na nossa live o Tiago Freire, e estou adicionando novamente aí o professor Celso de Alencar, que está tendo problema com a internet. Temos, então, o Tiago Freire, que pelo nome já dá para subentender que é filho do Celso Freire, assim como a Luísa Freire, formando um time aí de artistas. Só tem talento nessa família Freire, né? E já parece que tem surgiu um novo talento, que é a Tarsila também, que é fotógrafa agora. Parece que aconteceu. É Tarsila o mesmo nome? Eu não estou me recordando direito, mas depois vocês confirmam para mim. Então é isso, eu passo a palavra então ao nosso querido autor, que está lançando Coisas e Não Coisas, né? A obra Coisas e Não Coisas é composta por 100 poemas, reunidos em 7 capítulos temáticos, todos permeados pela sensibilidade e escrita afiada do professor Celso Freire, que leva nós, leitores, a saborear isso, né, a um mundo vívido de percepções e reflexões deflagradas pela centelha concisa de seus versos. Eu passo, então, a palavra ao nosso ilustre convidado, só lembrando aqui que o professor Celso Freire, professor, só mais um momentinho aí, para dizer que o senhor nasceu também, né, da raiz mineira, lá das Minas Gerais, mais precisamente do nosso famoso e querido Vale do Jequitinhonha. É natural de Coronel Murta e mudou-se para a capital, né, mudou-se para São Paulo, que viveu desde 1974, vivendo na capital, São Caetano do Sul, e agora em Araraquara. É poeta e escritor, já tem 7 livros publicados e participações em algumas antologias, em várias antologias, né? É professor da USC, Universidade de São Caetano do Sul, também onde foi pró-reitor de extensão, foi vice-presidente da ANGRAD, Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração, e presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico da Grande ABC. Já publicou pela Alfa Rábio, da nossa amiga Dalila, que se encontra presente. A maioria das obras, né, foram publicadas pela Alfa Rábio. Fazendo Poeira, que foi o primeiro livro que eu adquiri, que eu ganhei do meu querido professor Celso Freire, Fazendo Poeira, que eu acho, se não me falha a memória, está aqui o livro, Poeira, a primeira obra que eu tive contato com a poesia de Celso Freire. Na época, eu estava num momento de criação do site sobre o Jequitinhonha, o onhas.com.br, e o professor Celso Freire foi uma das pessoas que me incentivou muito a manter na manutenção daquele site. Ele doou algumas de suas obras para o site. Em 2004, por exemplo, ele fez versos e avessos com a Débora de Simas. Depois publicou um Silva de A a Z, né, o nonagenário aí, Zé Silva, O Rio das Minhas Manhãs, e, por último, Meu Pé de Alequim deu fulô, e por último, na verdade, é o Coisas e Não Coisas, né? Mas fazendo uma ressalva aí que Meu Pé de Alequim deu fulô também já está na versão digital, nas principais livrarias aí para ser adquirido na versão digital. Esse livro que eu falei aqui são livros publicados com a Alfa Rábio Edições. Além disso, o professor participou em algumas antologias, e teve publicações técnicas também. Não quero me delongar, que de repente ele acrescenta mais alguma coisa aí. Eu passo então a palavra ao professor Joaquim Celso Freire, que nos brinda essa noite com mais uma edição, com mais um livro, Coisas e Não Coisas. Professor, está com a palavra. Ok, boa noite a vocês que comigo compõem essa mesa virtual. Muito obrigado, Dalila, Celso de Alencar, Patrícia, Gisele, os filhos Tiago e Luísa. Obrigado, Neilton, por essa organização.
E obrigado a vocês que nos acompanham, aos meus conterrâneos lá do Vale do Jequitinhonha, seja em Coronel Muta, Araçuaí, Taupim, e toda a extensão dessas terras mineiras, que vai de quase da Bahia, chegando próximo de Belo Horizonte, ali na região do Cerro. Cumprimento aos meus amigos e ex-alunos e colegas da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, que provavelmente também estejam me acompanhando, aos meus amigos de Araraquara, do interior, a todas as pessoas aí que estejam nos acompanhando nesse Brasil afora e, quem sabe, em terras estrangeiras. Então, muito obrigado a todos. É um prazer estar aqui com vocês, falando de poesia nesse momento tão escuro da nossa existência, né? Nós passamos por momentos complicados e complexos. Aliás, hoje eu vi uma matéria de jornal aqui da região que chamava os poemas de poemas ácidos, e eu até me dei vontade de, se essa matéria tivesse sido escrita antes, eu não sei se eu lançaria a mão dessa palavra para colocar um pedaço do título quem sabe, Dalila, a gente publique mais adiante poemas doces e ácidos, não sei. Vamos ver. Bom, essa coisas e não coisas, a maioria dos versos dos poemas foram escritos justamente nesse momento de pandemia, e reflete aí um pouco da relação com as coisas mais naturais possíveis, né? Eu dediquei poemas à minha bicicleta, que faz o meu corpo ficar mais esperto durante o dia. Tem poemas dedicados aos passarinhos que me visitam no meu jardim, aos cachorros, aos gatos, às pessoas com as quais eu convivo. Tem poemas dedicados à natureza e os descuidados que nós humanos temos com esses ambientes que precisamos preservar mais. Tem poemas, uma série de poemas marcando mais essa questão dos momentos que nós vivemos de dificuldades, de entendimento nacional, né? Nós passamos por um momento de escuridão muito complexo. Eu sinto isso e vejo que a poesia também tem um certo compromisso de evidenciar essas coisas que não são fáceis, né? O país passa por uma descaracterização de nação, na minha visão. É preciso que a gente se entenda mais e comecemos a pensar em que país nós queremos ter daqui 20, 30 anos, porque nossos filhos, nossos netos precisam viver. E para sonhar um país de 30, 20 anos, você precisa começar a fazer coisas agora, e a gente está desfazendo coisas. Então, tem parte da minha poesia que se preocupa um pouco com isso também. Bom, mas eu convido todos vocês, então, a lerem o que está lá escrito, e depois, se podem me contatar, criticar e coisa do tipo. Mas nós acertamos que íamos fazer uma conversa mais curta, né? Porque são tempos também que as pessoas têm outras coisas para cuidar, são tantas as lives da nossa vida que nós acabamos vivendo pouco por isso. Então, vamos ter uma conversa mais curta, e aí eu vou convidar, né, alguns os meus colegas que estão aí para contribuir, talvez, com algumas críticas à obra e fazer lá alguma leitura, e começo por convidar a Luísa, que me ofereceu a capa. Luísa, minha filha. Luísa, poderia nos contar um pouquinho dessa capa, e se quiser ter um poema da sua escolha para ler, por favor? Boa noite, todo mundo. Primeiramente, eu não te ofereci a capa, foi algo que a gente fez junto, assim. Eu acho que foi um prazer muito grande pela primeira vez participar de um trabalho do meu pai, né? Eu sempre vi ele muito ativo, assim, na vida dele, escrevendo, fazendo livros. Eu nunca realmente tive essa oportunidade de ver o trabalho antes dele estar pronto e participar dessa criação também. Então, foi um processo muito interessante. E como meu pai falou um pouco dessa questão da poesia dele ser muito intuitiva, tratar de assuntos diversos, eu acho que é muito isso que acabou resultando na capa. Então, a minha arte final, que eu ilustrei na capa,
trata um pouco desses objetos muito mundanos e naturais, e acaba sendo uma utilização dos objetos figurativos de uma forma também não tão óbvia. E o meu objetivo principal, assim, na hora de finalizar essa arte, é que cada um tire a sua interpretação. Então, não tem como que eu vou dizer? Não tem um objetivo final na própria arte, mas cada um que olhe veja de uma forma diferente. Eu acho que é muito isso que você traz nas poesias também, então acabou me ajudando bastante na hora de criar. Ok, então fala a poesia, né? Eu escolhi... Peraí. Eu escolhi uma poesia que se chama Cuidando da Natureza. Eu acho que acabei que usando vários elementos da natureza na própria capa. Então, Cuidando da Natureza, dedico às crianças. Cuidemos da natureza, toda noite e todo dia. Terra, água, ar e fogo. E a gente em harmonia. Sabiás, formiguinhas, borboletas e baleias. É tudo vida e energia. Plantas, flores, frutos e rios. É só beleza e alegria. Não jogue lixo no chão, nem sujeira na lagoa. O chão é para plantar semente. E a lagoa? Para que a lagoa? É para o peixinho perambular à toa. Maravilha, maravilha. Que coisa linda. Obrigada. Obrigado, Luísa. É isso aí, Luísa. Felicidade enorme ter contribuído com o trabalho nessa capa aí também, né? E eu gostaria de passar agora a palavra para a nossa convidada também e a nossa parceira nessa edição do Coisas e Não Coisas. A gente, com certeza, Dalila, vamos acertar melhor os detalhes dessa parceria, que a gente só tem a ganhar e acrescentar ao nossa maneira de trabalhar, tá bom? Eu passo a palavra a essa convidada, essa pessoa que eu estou tendo o prazer de conhecer agora, sei de um pouco da história de luta dela com a literatura, com a poesia, com a arte e do seu relacionamento com o Celso Freire, o Joaquim Celso Freire, que, afinal de contas, já tem quase todas as publicações que passaram pela mão da Alfarrábio, e eu espero que a gente, nessa parceria, continue assim. Eu passo a palavra para você, Dalila, aí tecer os seus comentários, seu microfone está agora ligado. Seja bem-vindo. Obrigada, Neilton. É uma honra e um prazer enorme estar compartilhando este momento aqui com pessoas tão queridas, com quem eu convivo há muito tempo, como o próprio Joaquim Celso Freire. Não é de hoje que nós nos conhecemos, como você bem disse, e a Alfarrábio Edições editou 6 livros dele, ou seja, praticamente todos os livros de literatura e inclusive um ensaio sobre o Vale de Jequitinhonha, políticas públicas, e é sempre com muita honra e alegria que eu tenho notícias de uma obra nova do Joaquim. O que eu gostaria de ressaltar, antes de falar brevemente também da obra, é o ser humano que eu conhecia há décadas, o ser humano que optou na carreira acadêmica também por um lado agregador, como pró-reitor de extensão na Universidade de São Caetano do Sul. Nessa época, ele chamou a mim e a inúmeros artistas, escritores aqui da região, para participar de inúmeros eventos culturais lá da universidade. Então, além de ser um escritor prolífico, ele também é um ser humano agregador. Ele está sempre em volta. As mensagens que a gente viu aqui, de Europa, França e Bahia, como dizia o nosso poeta baiano, bem diz que ele não tem
um lugar, ele é um cidadão do Brasil, do mundo, ele está em todo lugar, quer seja em Araraquara, quer seja em Coronel Murta, quer seja em São Caetano, em Santo André, onde ele tem muitos, muitos amigos. E é interessante, e hoje eu não tinha todos os livros aqui, porque a livraria está fechada, e eu tenho um acervo de todos os editados da livraria, eu só tinha 3 livros dele aqui. E eu fiquei dando uma olhada na obra dele, que eu lembro perfeitamente, no Silva de A a Z, que é o primeiro romance dele, e um romance extraordinário, que eu aprecio muito, que eu tive o prazer de fazer a apresentação em forma de poema, e eu vejo esta trajetória com muita atenção, acompanho essa diversidade de experimentos do Celso na literatura. Ele vem, na área da poesia, ele vem fazendo outras experimentações. Esse livro mostra claramente uma diferença do Fazendo Poeira, que é o primeiro livro dele, também publicado pela Alfarrabe. Não só na temática, que era uma temática mais amorosa e telúrica, sempre voltada ao homem do campo, as mineirices, essa coisa toda, e também ao Vale do Jequitinhonha, mas neste livro, dividido em 7 capítulos, é possível verificarmos a gama de interesses que ele agora leva para a poesia, que ele já levou para o romance e para a poesia anterior. Então, essa gama nos fala... O Ácidos eu não concordo, porque há, sim, poemas dotados de muita ironia acerca do momento de hoje, de muita dor também, mas, sobretudo, o que ouvimos aqui é uma voz muito, muito consciente do seu fazer poético, uma voz que está dialogando com o seu entorno e com o mundo ao seu redor, e não tem mais nenhum problema em dizer dessa sua visão de mundo que está contida nestes 7 capítulos do Coisas e Não Coisas. E vemos, por exemplo, a sua humanidade muito bem lembrada pela Luísa Freire. Aliás, o clã Freire vai dominar o mundo em termos de arte, porque são todos absolutamente talentosos, né? A linda Luísa, além de tudo, é talentosíssima, a capa está lindíssima, e ela lembrou da questão da ligação com a natureza, que hoje é algo muito presente em quem tem um mínimo de consciência ambiental, né? E ele tem poemas, por exemplo, como o que dá nome a um dos capítulos, ao 2º capítulo, e se fosse toda a natureza humana, que começa assim: o homem, a lagarta, as margaridas, a vida pede cuidados e pede morte. Então, essa coisa de ligar a vida com a morte nos diz muito neste momento da natureza humana, desse momento de medo, de pandemia, de reclusão, de isolamento, né? E por aí vai. Mas eu gostaria muito de... Eu não vou ler o poema, que é um pouco longo, e deixar o prazer para quem adquirir o livro e lê-lo por inteiro, mas eu gostaria de chamar a atenção... Aliás, o que me chamou a atenção é uma série de poemas curtíssimos, que não são nem sequer haikais. Muitos deles têm apenas 2 linhas. Eles estão presentes num capítulo muito bem... Eu preciso ler as anotações, porque eu não baixei, eu não imprimi o livro, não tenho aqui a impressão do livro, e é terrível ler na tela, mas, enfim... Eu sou de uma geração do papel, viu, Neilton? O livro, o e-book não funciona comigo. Eu tenho que pegar, eu imprimi, eu tenho que pegar no papel, né? Para sentir
a massa do trabalho. E, então, nos perdidos do sol e em passe curto, que é muito feliz esse termo, ele usa esses poemas curtíssimos e vai direto no ponto, né? Já em Soltando a Língua, talvez o repórter que fez a matéria hoje, nosso querido Vinícius, tenha usado o termo ácidos para os poemas que constam deste capítulo, Soltando a Língua, onde o poeta realmente solta o seu descontentamento diante de barbáries que a gente enfrenta, não é? E de desgovernos e sobretudo, falta de responsabilidade. Então, do jogo rápido, eu selecionei um micropoema que diz o seguinte: há uma tísica invisível embaralhando esse xadrez. Olha aqui, o quanto que 2 linhas podem suscitar inúmeras leituras. Tísico é alguém doente dos pulmões, que no meu tempo era chamado assim, não é? Não se chamava um tuberculoso de tuberculoso, chamava tuberculoso de tísico. E agora temos uma pandemia que ataca, sobretudo, os pulmões. Ele não está falando aqui de outra coisa, senão dela, sem ser específico. Aí está o talento do escritor. E que embaralha todo o xadrez humano, brasileiro, internacional. Ninguém conhece o que é esse inimigo invisível, né? Realmente é invisível, a gente não sabe quem é ele, nem os cientistas ainda sabem. Eu quero cumprimentá-lo, Joaquim, por este poema impecável. Eu acho que Oswald de Andrade, naquele poema que é conhecido como o menor poema da língua portuguesa, que tem 2 palavras, que é amor, humor, você se aproxima dele e ele teria gostado, certamente, deste seu poema, que é de uma riqueza que impressiona. E você aqui se aproxima ainda mais do Oswald de Andrade, quando tem um poema que é uma pergunta, ontem, e o poema, depois de reticências, diz o seguinte: o tempo não se rebobina. Você não sabe o quanto eu me emocionei com este poema. Eu vou completar 75 anos agora em julho. Já vou fazer minha vacina, 2ª dose de vacina amanhã. Já vou poder abraçar alguém aí logo, logo. Mas veja, eu perdi 2 anos da minha vida, quase 2 anos, que são preciosos na minha idade, que eu não podia ter aberto mão. E este tempo não rebobina traduz algo que eu estou tentando levar para a minha poesia e que eu invejo porque eu queria ser dona deste teu verso. O tempo não se rebobina. E as pessoas também não. A gente não volta atrás. A gente anda para frente. Com pandemia, com dor, com luto, com tudo isso, a gente anda para frente. E selecionei também mais um curtíssimo, que é Vistas, Visões. Esses novos experimentos dele lidam com essas ambiguidades e eu aprecio muito esse jogo de xadrez que ele faz, né? Vez ou outra, eu vejo visões. Vistas assim, como as vejo, vestem vidas reais. Veja bem, se ele não fosse poeta, ele diria, vez ou outra, eu tenho visões. Ele não vê visões. Ele não tem visões. Ele vê visões, que são aqueles seres humanos transformados em zumbis, doentes, tísicos, num país triste como o nosso. E que, vistos assim,
a gente sabe que são reais. Então, eles não são visões, na verdade, ele não tem visões, ele vê essas pessoas que vestem vidas reais. Você me perdoa, a gente gosta muito de algo que se aproxima da gente. Eu me identifiquei demais com essa tua nova fase de poemas curtos. Você sabe que eu primo por uma família literária que reduz ao mínimo a poesia, e eu falei particularmente desses, não que os outros não sejam tão interessantes, como aquele que eu destaquei, e que dá título ao capítulo, e se eu fosse pela toda a natureza humana, mas eu destaco esses como uma amostra da perícia com a palavra, porque poesia não é tão fácil como parece. É muito difícil, o Joaquim sabe disso. E quem chega numa linguagem dessas já pode dizer que dominou, cavalgou a palavra no bom sentido e a domou da forma como deseja. Parabéns, Joaquim, eu recomendo com muita ênfase, apesar de eu não ter participado da feitura, por grande gentileza do Joaquim, o do Neilton, foi lá a nossa chancela, fiquei muito orgulhosa para manter a tradição, mas vamos conversar, Neilton, para que possamos acertar esses ponteiros mais adiante. Obrigada e abraço a todos. Obrigado a você, Dalila. É importante demais tê-la aqui nesse momento tão bonito, né, de reconhecimento pelo trabalho, pela obra do professor Joaquim Celso Freire, e saber que você contribuiu grandiosamente para esse trabalho dele ser tão sólido como tem sido até hoje as publicações do professor Celso Freire. A gente está com um probleminha com o nosso querido Celso de Alencar. Ele ficaria agora com a palavra. Vamos ver se ele consegue aí se conectar. E o Celso, a gente está tendo muito respaldo aí do público. Que parece que agora ele está ouvindo. Através do YouTube. Ele está ouvindo, mas não... Professor Celso de Alencar, tudo bem? Consegue nos ouvir e falar alguma coisa aí? Tudo bem, vocês estão me ouvindo? Ouvimos, Celso, ouvimos. Eu não sei por que a minha internet está caindo. A gente percebeu aqui que a internet está oscilando realmente. Agora sim, Celso. Ouvindo, sim, estamos ouvindo. Celso. Então, Celso, eu gostaria que você falasse um pouco mais a respeito desse trabalho com o professor Joaquim Celso Freire. Afinal de contas, o prefácio leva a sua assinatura. E como é que é esse sentimento de ter trabalhado e conhecer o Celso Freire? Como é que é essa relação das coisas e da não coisa entre vocês dois? Bom, primeiro, eu agradeço. Infelizmente, ele caiu novamente. Está complicado a participação do Celso de Alencar. Mas será que ele vai entrar talvez... de novo? Não apareceu. Olha, está chegando aqui novamente. Vamos ver. Atenção. Ultimamente, muitas coisas andam caindo. Então, vamos adiante. Vamos ver se ele consegue agora. Se não conseguir, a gente toca o barco. Quem sabe as quedas do Celso pode ser um sinal de outras quedas. Vamos adiante. Não sei. Está difícil para ele, está caindo toda hora. O Celso está aparecendo as visões do seu poema que aparecem e desaparecem. Ô, Celso. Ele ouviu. Mas, olha, eu não sei se vai cair no ouvido agora.
Bom, obrigado pelo convite, parabéns a Lupe e ao Farrah pela publicação. Eu gostaria de ler um trechinho rápido aqui, muito rapidamente, do prefácio, né? Eu coloquei aqui um preâmbulo, né? Mas eu quero dizer o seguinte: esse preâmbulo tenho como propósito de alimentar a projeção da poesia, e aqui trato particularmente de Coisas e Não Coisas, o novo livro do poeta Joaquim Celso Freire. Criado e estruturado em 7 partes ou seções, expõe a complexidade do seu autor com verbos, seu despojamento, condição natural para a invenção poética. A percepção aguçada da alma humana se instala com propriedade e transporta predominantemente uma visão extensa do campo do encantamento. Fiz silêncio e ouvi bem de perto a calma aberta das coisas da natureza. Aprofundei minha escuta e Meu caro... Parece que travou ou caiu novamente. Tá complicado aqui. Vamos ver aqui se ele volta. Vamos adicionar aqui. Está pedindo para entrar de novo. Está chegando. Cai, não cai. Oi, Celso. Vamos lá, Celcinho. Ânimo aí, ânimo aí. Força aí nessa internet, Celso. Eu acho que eu estou atrapalhando o lançamento do livro. Estão me ouvindo nesse momento? Sim, estamos. Indo. Estão me ouvindo? Sim, sim, Celso. O Neilton, mas talvez fosse talvez razoável que a gente desse um tempo para o Celso reestruturar. Fiz silêncio. Fiz silêncio. Ok. Vou entrar aqui no poema. Ok, eu acho que é mais razoável complicado. A gente... Vamos seguir adiante, né? Vou só tentar ler algumas coisinhas aqui, porque já temos 40 minutos e temos a participação da Patrícia Gisele e do Tiago Freire, que nos brindará com uma bela canção aí. Bom, então vamos passar essa amizade. A Patrícia, como é que se deu esse relacionamento, essa amizade? A Patrícia também é poeta e gostaria aí de que a Patrícia tecesse alguns comentários aí sobre essa nova obra do professor Joaquim Celso Freire, a sua participação na história da poesia, não só de Minas, mas não só do Vale do Jequitinhonha, mas de todo o Brasil. Patrícia, o que você tem a nos dizer aí a respeito desse poeta Celso Freire? Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Brasil. Boa noite, professor e querido amigo poeta Joaquim. Também saúdo as meninas da Lila, a Luísa, o Tiago, que eu estou tendo a oportunidade de conhecer agora. E não tem como, né, não começar a falar dos versos, senão utilizando o 101. O poema, né, que a gente pode, o conteúdo que a gente pode julgar pela capa, né, diz o seguinte: não sou centro de atenção, sou de trás, sou da beira, quarta capa, fim de feira,
anteparo de riscos e proteção. Amparo certas coisas esquisitas, também as caras belas e singelas, alinhavadas ou dispersas em meio a sóis e escuridões. Bom, falar da contaminação, né, verborrágica e também lírica dos versos, fala também do nosso encontro, né? Fala do nosso encontro poético. Transe poético é uma nuvem que envolve os poetas, né, que latejam pelo mundo. E é assim quando a gente se esbarra, né? E com o professor não foi diferente. Primeiro a gente se conheceu, né, o professor Joaquim Celso, que eu não tenho como dizer professor, porque é contagiante, né, estar com ele, como a própria filha disse, né, a gente nem combinou a capa, né, foi surgindo. Então, essa atmosfera cotidiana que envolve a poesia e que envolve o poeta e o seu olhar. E eu não diria versos ácidos, tão pouco doces, né, para um momento tão estranho, né, onde as coisas e não coisas vêm permeando os nossos dias e as nossas questões não são respondidas e a gente tem que lidar com o desejo de vida e com a esperança de vida. Então, nessa perspectiva que Joaquim Celso Freire traz na sua poética, essa atmosfera do que a gente está vivendo. Então, nós estamos passando por um momento político tenso, onde a gente se depara com zumbis, né? A gente se depara com visões terríveis, né? E de um amanhã que a gente não consegue visualizar, né? Então, dentro dessa poética de Joaquim Celso Freire, a gente pode perceber que quem fala com os pássaros não necessariamente vai usar o seu verso mais doce, né? Então, a gente pode pedir para não se preocupar, para manter com a esperança, para manter respirando, para manter o compasso musical, para manter-se inspirado, né, e compartilhar, né, compartilhar, que é uma das coisas mais fantásticas desse transe poético, quando a gente encontra um poeta onde a gente pode copular, confundir e também desmanchar fronteiras, né? Como vocês anunciaram, né, eu venho de uma região do norte de Minas, que são várias, do norte de Minas Gerais, e me encontro com o poeta, né, nas ribeiras do nosso Jequitinhonha, que também são tantos, né, e fui muito bem recebida pelo poeta em várias noites em que compartilhamos momentos poéticos, de estar bebendo de outra poesia, e foi um momento muito fértil para mim, porque, como a Dalila colocou, não só dos versos curtos que compõem Coisas e Não Coisas, mas dos títulos, né? Os títulos das obras do Joaquim Celso Freire não só trazem em si uma poesia, como ela nos inspira. E, fruto disso, eu gostaria de parabenizar por mais uma empreitada, por mais uma publicação, lendo um poema da minha verve, que é um poema que eu tento homenagear com outro poema, que nasceu de um diálogo, exatamente de um verso com um outro verso, e, sobretudo, das nossas trocas, né, em que a gente dizia bom dia, boa tarde, com mais esperança. Esse poema, ele chama Lupa. De nada adianta saber escrever em árabe ou braille de cor. Se não escutamos os olhos, perdemos a saúde, o corpo inteiro. A íris é a sagacidade que nos habita. Seu texto é escuro, claro,
e matizado. Para ler um olhar, a alma deve ser profunda e a poesia, a flor da pele. Quem lê um poema vê através da menina o menino que beija o rio numa manhã. O leitor de olhos tem a capacidade de ouvir do olho coisas além do que se vê. Olho por olho é uma lei que nos alegra. E eu digo coisas e não coisas, são coisas que nos alegram. Poesia e boa noite. Obrigado, Gisele, obrigado. Obrigado, Patrícia. Patrícia e Gisele, né? Bacana. O Celso de Alencar está aí, a gente vai aguardar mais um pouco. Professor, Estava. Eu acho que já está dado. Celso estava. Né? Bom, eu queria agradecer a todos vocês, gente. E a Patrícia falava ainda há pouco dessa quarta capa. Eu e Neilton, quando estávamos discutindo o que fazer na quarta capa, ela apareceu meio que de susto, né? Falei, poxa, o que fazer? Aí eu pensei, esse livro tem 100 poemas, 100 não é lá uma coisa muito legal, está faltando algum jeito, acho que eu vou pensar num 101 e jogá-lo na capa, e foi daí que saiu. E aí, esse 101 acabou me dando outros contentamentos, porque ontem o Tiago me falou, pai, eu acho que eu vou fazer isso aqui lá na live. Eu falei, isso aqui o quê? Eu vou deixar que ele fala. Mas uma outra alegria que me deu, que eu estou aí com o Tiago, a Luísa, e depois acabou aparecendo uma oportunidade de eu inserir a minha terceira geração de filhos. O Tiago é da primeira geração, a Luísa é da segunda, e ontem, por uma demanda de um jornal, que precisava de uma fotografia, e o jornal estava aqui no Grande ABC, eu estava em Araraquara, e aí tive que fazer a fotografia lá, né? E aí a Tarsila, minha filha de 12 anos, foi quem me socorreu, fez essa foto e acabou também participando desse lançamento. Então, eu tenho aí a Luísa com a capa, a Tarsila com a fotografia e o Tiago, que vai agora falar alguma coisa. Boa noite a todas e todos. É um prazer muito grande para mim estar conhecendo, ainda que não pessoalmente, o Neilton, a Patrícia Gisele e o Celso de Alencar, um prazer muito grande. Muito bom estar revendo a Luísa, que eu não vejo pessoalmente há um tempão. A última vez que a gente se viu foi assim, virtualmente, no aniversário dela. Então, esse tempo de distâncias é um tempo muito complicado, né? Eu faço questão de dizer o quanto eu me sinto feliz de estar vendo aqui na tela da Lila, que eu também não vejo pessoalmente há um certo tempo, e também não quero deixar de dizer o quanto para mim sempre foi e sempre é bom ouvi-la da Lila, ouvir essa sua sensibilidade, essa sua inteligência tão plenas de caráter e de verdade e humanidade. Eu sempre fico muito feliz ao ouvir você, ao ler o que você escreve, e me sinto muito privilegiado por todas as vezes que a gente esteve juntos. Eu, de certa forma, sou um leitor muito privilegiado do meu pai, porque quando ele começa a empreender um projeto de um livro, né, eu começo, de repente, eu fico sabendo que ele está empreendendo um projeto, que eu começo a receber coisas, rascunhos e coisas já acabadas, coisas em diferentes fases do seu acabamento, e acho isso um privilégio, poder ver a coisa se formando, e gosto muito desse acompanhamento de bastidor, dessa discussão em torno das coisas, né? E o que eu trouxe aqui tem a ver com isso, né? Porque um belo dia eu recebi, olha aqui a minha ideia para a quarta capa
do livro, né? E é justamente um poema que a Patrícia Gisele leu, né? Que recebe fora do livro o nome de A Quarta Capa, mas que não é nomeado no livro, é apenas numerado com o número 101, e que eu achei assim arrebatador assim, quando eu li um poema que é quase como um oráculo que não nomeia a si próprio, mas permite a quem lê entender onde é que ele está, né? Esse espaço que é tão nobre e às vezes tão esquecido da Quarta Capa, que, enfim, eu achei muito impactante essa poesia. E o que eu tentei fazer foi musicá-la, por isso eu chamo de aventura. O que eu vou fazer aqui é uma aventura para mim, entendendo que a aventura não tem necessariamente fim, e que pode ser retentada, né, e que não tem necessariamente um fim desejado, né, mas enfim, é uma aventura, é um risco, é a busca, é o jogar-se, é o lançar-se, enfim, é o experimentar, que, como a Dalila colocou, esse livro faz tanto, né, e de forma que eu acho tão exitosa, experimentando, rompendo, indo além de limites que anteriormente já tinham sido buscados. Então eu fiz isso, eu musiquei a canção, o poema número 101, que eu conheci com o nome A Quarta Capa, e que eu sugiro como nome da canção, A Quarta Capa, pensando nela como um poema oracular. Eu conheci primeiro a poesia do meu pai, é importante dizer isso, ainda que talvez me alongue, pela música. Eu conheci a poesia do meu pai, em primeiro lugar, pela música, seja pelas letras de música, que ele mesmo musicava ou letrava músicas de parceiros, enfim, isso é uma coisa de infância muito forte. Depois é que eu conheci mais tardiamente a poesia dele no papel. Então, isso reforça para mim esse senso de aventura. Espero que vocês me ouçam bem. É muito difícil, desculpa falar disso também, assim, é uma coisa você fazer uma melodia e letrar, colocar letra nessa melodia. Uma outra coisa é você pedir isso para alguém fazer, numa música sua, né? Pedir para colocar as palavras. Uma terceira coisa é você receber primeiro um texto poético destinado a ser letra e musicá-lo, né? E uma outra coisa é tentar aventurar-se nessa coisa de musicar uma poesia que não nasceu necessariamente para ser letra de canção. E eu acho que a aventura é gostosa. Então, sem mais delongas, vamos lá, a Quarta Capa. Não sou o centro de atenção, sou de trás, sou da beira. Quarta capa, fim de feira, anteparo de riscos e proteção. Amparo certas coisas esquisitas, também as caras belas e singelas, alinhavadas ou dispersas em meio a sóis e escuridões.
possível que me veja primeiro. Te animo ao livro inteiro. Quem sabe o abrace ou despreze, lance ao fogo ao coração. Leila, parabéns, pai, pelo novo livro. Gente, gratidão a todos vocês. Gratidão a todos vocês. Não teve como deixar de merejar umas gotinhas por aqui, mas vamos levando a vida, que a vida merece ser vivida mesmo com quando vi essa música. Todas as... Gostei, filho. Obrigadão, hein? Obrigadão. É isso, gente. Estamos encerrando nosso lançamento e gostaria de ouvir aí a última palavra de cada um de saudação, da Dalila, da Patrícia, da Luísa e do professor Joaquim Celso Freire. Muito obrigado pela participação de todos, dos nossos convidados também, do nosso público que esteve presente, marcando presença e participando desse encontro maravilhoso. Com vocês agora, gente. Vamos lá, que já temos mais de 1 hora de live. Dalila. Bem, só me resta dizer que, assim como o Joaquim, eu também me emocionei. O Tiago consegue emocionar sempre. Você é de um talento e de uma delicadeza com as pessoas que sempre me emociona, Tiago. Espero te ver na livraria assim que possível, presencialmente. Joaquim, parabéns. Parabéns por você, pelo seu livro, pelo seu talento e por esta saga de artistas que você mantém aí, essa história linda com seus filhos, de todas as gerações possíveis. Então, quero parabenizá-lo. E foi tudo muito bonito. Adorei ouvir você, Patrícia. O seu poema é muito bonito. Vou tentar te contatar, quero saber mais dessa tua poesia, viu? Luísa, que bom te ver aqui. Parabéns também para você, artista das melhores, adorei sua capa. E é isso, um beijo para todos. Obrigada, Neilton. Patrícia. Eu vou dar um spoiler do livro. Eu fico muito lisonjeada de ser convidada para essa live, para esse lançamento, além de ter sido eternizada num poema, né? Ter me tornado musa, né? Agora eu sou poeta e musa. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez essa gentileza. Voltando à capa, eu quero dizer à Luísa que eu fiquei emocionadíssima, foi a primeira coisa que eu falei, de uma delicadeza, parece como você mesma disse, foi uma arte que foi nascendo, né, sem pretensão, e a gente consegue ver o lado de dentro desse seu desenho, né? Então, é uma gravura que, seja o que for, a gente está vendo a alma, a gente está vendo as costuras, e é muito lindo o seu trabalho, parabéns. Dalila, é a segunda vez que a gente está se encontrando virtualmente, vamos nos seguir, vamos nos conhecer, é um prazer eu ser um pouco da sua história, e tenho muita gratidão de saber que você é uma das mulheres precursoras, escritora, né, que gesta uma editora,
que não só publica homens, mas também publica mulheres. E eu quero... E faltou feminista, eu esqueci do feminista, que é importantíssimo. Axé! E com a permissão de vocês, eu gostaria de me despedir com mais um poema, porque eu gosto de dizer na poesia, aqui venho, né? Aqui venho. Na poesia, sou correspondente de guerra. Meu poema é sem pai, não tem costas largas e nem cintura fina. É boia fria, fruto de mulher da vida, boa de jogo com sorte no amor. Meu poema não recebe pensão, quebra barracos, cria gatos, faz magia. Viver é ter 2 versos na manga, um que vigia e o outro que atira. Bem, bem, viva a poesia de Joaquim Celso Freire. Luísa, suas palavras. Bom, gente, obrigada. Foi um prazer ter conhecido vocês que eu não conhecia antes. Assim, acho que é uma tamanha lucidez num momento tão sombrio assim, então é muito bom estar em volta de pessoas tão lúcidas e tão iluminadas. Muito feliz de estar revendo o Thiago também. Obrigada, Thiago, por estar no meu aniversário, por estar aqui de novo me emocionando, como sempre. E obrigada, pai, por me deixar fazer parte desse projeto tão lindo, desde o embrião até agora, que ele está tão vivo e lindo, e eu fico muito feliz que todo mundo sentiu na capa o que eu queria transmitir, que é toda essa sensibilidade que você faz na poesia. Muito obrigada a todo mundo, gente. Um beijo. Bom, eu acho que é a minha vez de só agradecer a todos vocês, Dalila, Patrícia, Tiago, Luísa, Neilton, muito obrigado. Celso, que caiu, levantou e caiu, vai levantar outras vezes. Gente, vocês me deixaram muito feliz hoje, eu só tenho gratidão a distribuir a vocês. E, Neilton, obrigado aí. Você vai informar a turma como é que pode ler esse livro, Neilton, ou não? Muito bom, professor. Sim, o livro já está disponível nas plataformas. Ô, Neilton, eu não posso esquecer que a minha formação primeira é de administração. Certo. Muito bom, seja bem-vindo à Lupe Editora como administrador, ué. Uai, por que não? Então é isso, o livro já está disponível nas plataformas aí, a mais conhecida delas, a Amazon, né? E temos também na Um Livro a possibilidade de ser adquirido. E logo ela estará também em outras plataformas, nos principais marketplaces, aí, Magazine Luiza, Pernambucanas, Americanas, enfim, no Google Play, Google Livros, e por aí vai. É só dar uma busca aí, ou então visitar a nossa página, a página do professor Joaquim Celso Freire, na lupe.com.br. lupe.com.br, eu devia ter colocado aqui um bannerzinho aqui para poder passar o e-mail, mas a gente fica no aprendizado, né? A gente se prepara outra vez. Muito obrigado a todos. Dalila, Tiago... Só lembrando também, Neilton, que é na versão virtual e na versão impressa, né? A versão impressa, que mais daqui a pouco também chegará na Alfarrábio, hein, Dalila? Sim, estou aguardando. E vamos também, Dalila, já aqui no ar, fazer uma parceria aí para publicarmos os outros livros, né, em e-book do professor Joaquim Celso Freire também. O que você acha da ideia? Depois a gente conversa, tá bom? Claro, obrigada. Lembrando também abraço, que gente. o meu pé de alecrim deu fulô, né? Esse aqui também já está disponível no formato digital também nas livrarias e marketplaces aí. Então é isso, gente. Muito obrigado. Um grande abraço para todo mundo e a gente fica por aqui. Valeu demais, um prazer enorme. Coisas e não coisas. Obrigado. Ninguém fez um print screen, né?